Eu vou começar pelo vídeo do André Guedes, tá, rapaziada? Sei que muita gente aí quer que eu reaja a esta obra de arte feita pelo André Guedes. Nós vamos reagir aqui no 1h25 e vambora. Pessoal, é o seguinte, no final do ano passado eu recebi uma notificação do canal do Nando Moura, e aí quando eu fui ver, o nome do vídeo era Eu, André Guedes, aí tinha lá a minha cabeçona na capa. Aí eu pensei, passou um filme na minha cabeça, né? Porque todo mundo sabe que quando o Nando Moura começa assim... meu amigo André... ele sempre termina assim. Cabeçona enorme de Lego do caralho! E você sabe bem, fecha os olhos, seu merda! Pois bem, desde então, todos os dias no canal do Nando Moura, eu e o Danilo Gentili somos os grandes culpados por alguma coisa terrível que acontece no Brasil. E esses dois aqui não foram só omissos, eles são cúmplices. Torcedores, apoiadores e cúmplices. E eu quero que você se lembre desses dois camaradas aqui, Danilo Gentili e André Guedes, o pelego de político. Você, André, você é cúmplice desse assassinato. Uma quadrilha política que o Danilo Gentili e o André Guedes apoiam. Toda isso aí é a turminha do André Guedes e a turminha do Danilo Gentili. Vejam, por exemplo, os dois canalhas que se tornaram André Guedes e Danilo Gentili. E é exatamente isso que o Danilo Gentili e o André Guedes, os canalhas do André Guedes, fazem hoje em dia. Eu quero que você saiba que é essa turminha aqui que o André Fezes e o Danilo Gentili defendem. Isso pra não falar das palavras carinhosas que ele direciona pra gente. Canalha do André Guedes. E este palhaço, seu merda do caralho. Que canalha, puta que pariu. Seu palhaço, cabeçona gigantesca do caralho. André Fezes, canalhas, falsos, traidores, difamadores, de merda como André Guedes e Danilo Gentili. Bom, gente, quem trabalha com o YouTube sabe que duas coisas são certas na vida. A morte e que você vai ser um dia xingado pelo Nando Moura. Sendo que da morte talvez você ainda consiga escapar, porque afinal de contas a ciência tá evoluindo. Já o Nando Moura é mais de uma década no YouTube agindo da mesma forma. Bobo fui eu, que ainda fiquei surpreso. Mentira, eu sempre falei pro Nando que eu sabia que um dia ele ia me xingar na internet sem mais nem menos. Falei ou não falei, Nando? Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu? Por que eu virei uma das piores pessoas do Brasil no canal do Nando Moura? Bom, eu vou resumir. Mais uma vez o Nando Moura lambeu bola de político na internet, mais uma vez brigou com esse mesmo político e mais uma vez tá xingando todo mundo que não quer participar da briguinha junto com ele. Mas enfim, ele sempre agiu desse jeito, né? Tô aqui com o Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma putinha covarde. Que merda. Votar nesse cara aqui é a mesma coisa que votar em mim. Por esse cara eu coloco a minha mão no fogo, deixa eu queimar. Olha, cara, quem é que fala isso, né, cara? Isso, um traidor da pior espécie. Eu vou votar em você, meu deputado federal. Eduardo Bananinha, desgraçado, maldito. Tô aqui com Sérgio Moro. Sérgio Moro é um grande canalha. Obrigado por você me receber na sua casa. É um canalha. Nando, obrigado, cara. E o vagabundo do Kim Kataguiri. Eu vou pedir pra vocês votarem em ninguém, eu vou votar nele. O mamato golpista, o parasita de gabinete. No momento, o Nando tá solteiro de políticos e tá à procura de um outro saco pra chupar. Por exemplo, ele agora tá flertando com esse senador aqui, ó. Cuidado, senador. Se ele convidar o senhor pra ir na casa dele, não vai. Depois ele vai dizer que o senhor foi lá mendigar voto e ele até te ofereceu um copo d'água. Não vai dizer que eu não avisei, hein, senador? Lembrando que o senador Alessandro Vieira pegou fundão eleitoral, viu, Nando? Que é isso? Então você agora é cúmplice? Mas então, gente, o objetivo desse vídeo aqui não é responder o Nando ou me explicar pro Nando. Ele vai simplesmente dizer que tudo que eu tô falando aqui é mentira, vai fazer algum corte malicioso, vai inventar uma narrativa nova em cima, algum apelidinho, e tá tudo bem, é isso que ele faz mesmo. Eu não sou youtuber, eu não gosto de aparecer, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você que acompanha meu trabalho. Você sim merece uma explicação. E aí por isso eu resolvi expor essa minha cabeçona de Lego, como o Nando gosta de dizer até burramente, a cabeça de Lego é menor do que o corpo, é pequenininha. Cabeçona de Minecraft seria um apelido muito melhor. Enfim, eu tô aqui pra que as pessoas possam conhecer o meu lado da história. E se você for varejeira de batalha, você pode me xingar aqui nos comentários que ajuda no engajamento. Ao contrário do nosso amigo Nando, aqui eu não tenho assessora pagando comentário. Eu sei também que mais uma vez eu vou receber ameaças de processo, porque o Nando acha que só ele pode fazer 1 milhão de vídeos difamando os outros, mas quando ele é respondido, acontece isso aqui, ó. Eu vou à delegacia e vou meter um processo criminal em cada um de vocês. Meu irmão, como assim eu não tenho monopólio da difamação? Polícia, eu estou atacando eles, eles estão me respondendo. Eu já aviso que esse vídeo vai ser longo, tá? Esse cara tá enchendo meu saco desde o ano passado, então acumulou muita coisa pra eu responder. Bom, eu vou começar logo. Cara, assim, primeiro o André Guedes, cara, pô, um baita youtuber, cara, assim, já devia ter lançado o canal dele faz tempo, cara. Muito bom, assim, o compilado das informações, né, o vídeo direto, né, sem muito rodeio. Primeiro aqui da forma, né, a forma tá, assim, brutal. Não sobrou nada para o beta. O beta, a ele não sobra nunca sobra algo. Esse react antes que a colheita chegue. Vamos lá. André Guedes, você é um bicho, você não me defendeu das feridas. Bom, pra vocês entenderem essa acusação do... Eu fico feliz também que ele divulgou bastante o Nando petista conservador. Que inclusive Danilo Gentili leve o Nando petista conservador no The Noite, tá? Ele está fazendo essa campanha aí. Porra, ia ser demais, cara. Ia ser demais. Nando, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Pra quem não sabe, depois de muito lamber as bolas do Kim Kataguiri... Porque hoje ele é o melhor deputado federal que tem na Câmara dos Deputados. E isso não é nenhuma opinião, isso é um fato. Isso é um fato. Do Renato Batista... Eu vou votar no Renato Batista. Aliás, o Renato Batista é o meu candidato. Vou votar, inclusive, no Renato Batista. Eu vou votar no Renato Batista. Se o meu voto vai pro Renato Batista... E de ter subido no palco... Cara, isso é muito engraçado, né? Porque ele falou em vários vídeos que ia votar em mim. Vários vídeos. E, novamente, eu não pedi absolutamente nada pra ele.
Nada pra ele. Manifestou o voto, né, da maneira que ele bem entendia fazer, né? Então, cara, isso é bizarro. E o André Guedes vai explicar, né? Eu assisti o vídeo do André Guedes quando saiu, até porque tinha uma grande expectativa para esse vídeo do André Guedes, que ele vai explicar essa tática psicológica aqui que esse mongoloide do Bafento faz, né? Palco do Congresso do MBL. Aqui que ele pediu pra ir depois que ele foi humilhado, né? Seguindo o padrão já conhecido de lamber bola de político e depois chutar quando não faz o que ele quer, aconteceu um evento que mudou tudo. E não pensem que foi por causa da decisão do MBL de pegar fundão eleitoral. Que, aliás, eu sou contra, tá? Já tô dizendo logo de cara. Tanto não foi por isso que quando o MBL disse que ia pegar o fundão, o Nando fez uma crítica bem docinha. Olha só. Eu acho que é mais uma das decisões erradas que o MBL tomou. E aí você consegue ver a diferença da militância do MBL. Vocês vejam que todos os comentários são pessoas cobrando. É diferente dos comentários que você vê em um post de um bolsonarista. Parece até uma freira. Olha só que coisa doce e civilizada. Parece até o dia que ele ficou profundamente triste com o Gorgonoide, vocês lembram? Precisa dessa agressividade, porra. Precisa dessa agressividade. Leão com os amigos. Precisa dessa agressividade? Tchutchuca com os haters bolsonaristas, né? Enfim, se o fundão eleitoral fosse o grande problema, o Nando não teria apoiado a Marina Helena em 2022, que pegou o fundão eleitoral. Vote, por exemplo, na Marina Helena. É uma gada que, inclusive, pegou o fundão eleitoral. Mas não é pra escolher o menos ruim. Então pronto, você tem um pensamento alinhado à direita, Marina Helena. Notem que só ele pode abrir uma exceção e apoiar alguém que usa o fundão. Já as outras pessoas não podem. Isso é imoral. São cúmplices. Ah, mas a Marina Helena não criticava fundão eleitoral que nem as ferinas fazem. Tem certeza? Mais de 2,4 milhões de reais. O Fernando Haddad, 24 milhões de reais. Vote em candidatos que se recusam a usar dinheiro de fundão. E essa não foi a única vez que o Nando se mostrou flexível com o uso do fundão eleitoral. Olha só isso aqui. Vou responder essa daí, cara. Eu não usaria, não gostaria que o Sérgio Moro utilizasse, tá? Acho imoral usar um fundo eleitoral desse. Agora, se porventura ele o utilizar, eu voto do mesmo jeito, meu irmão, porque eu acho que é a saída que tem, ou você tem uma opção melhor. Pessoal, parece que essa não é uma questão tão importante assim pro Nando como ele gosta de fazer parecer, né? Pessoal, o que mudou tudo mesmo, eu vou mostrar pra vocês agora. Com o Nando Moura, eu nunca fui amigo do Nando Moura. Muita gente acha que eu fui puta brother do Nando Moura. Não era. Nando Moura. O maldito dia que machucou o coração e que Nando Moura viu que ele não é o único amigo dele, era o cara que ele paga. Moura não é meu amigo. Assim meu coraçãozinho não aguenta. Dizem que isso aí foi tipo o bater de asas de uma borboleta no Pacífico que causou um tsunami no Japão. Coincidência ou não, depois desse pequeno evento, parece que virou uma chave dentro da testona implantada do nosso amigo Jimbu. Aliás, eu tô precisando também, não posso nem falar nada. As nossas, digamos assim, fofocas em particular sobre o MBL, que sempre foram normais, sobre os erros e acertos do movimento, a partir desse dia, do nada, se transformaram num ódio absurdo da parte do Nando. Quer saber? Tudo bem, talvez tenha chegado a hora dele vender algum curso, talvez ele precise de alguma hype pro canal. Eu pensei na época com o meu cabeção, só que a coisa começou a ficar muito pesada. Eis que o Nando me aparece um dia com uma tese do Intercept, que é aquele portal de extrema esquerda que ajudou a botar os bandidos condenados pela Lava Jato na rua, sabe? Pra dizer que rufem os tambores, o MBL é nazista. Até o Kim Kataguiri, que algumas semanas antes o Nando lambia as bolas, O foda é achar. e que inclusive defendeu o Nando no processo movido pelo Felipe Neto. Neste vídeo de hoje você vai ver o depoimento das testemunhas, como o Wagner do Kim Kataguiri, Começou a ser xingado o merda do Kim Kataguiri e o vagabundo do Kim Kataguiri. pelo Nando. Bom, saibam que diante de tudo isso, como um bom amigo que vê que o outro tá cometendo um erro, eu não me omiti. Eu chamei o Nando no privado e eu falei, pô, vem cá, cara, você não acha que tá exagerando? Tipo, sei lá, chamar de nazi já é meio de mar, né? E eu lembro que o Danilo teve a mesma postura que eu. Além disso, eu também procurei lá o pessoal do MBL no privado e sugeri, pô, para de responder o Nando. Ou seja, eu falei com os caras lá. Eu lembrei a eles que eles são um movimento político e que eles deveriam deixar o cara em paz com os chiliques dele, né? Afinal, o Nando é assim desde sempre. Ele briga com todo mundo na internet. Enfim, eu tentei agir nos bastidores, mas a situação saiu completamente de controle. Porque o bicho tava histérico. Por isso, em público, eu escolhi não me meter. E saibam que isso foi em favor do Nando, em respeito ao que eu pensei que fosse ali uma amizade. Porque sim, se eu tivesse que me pronunciar, como eu sou sempre sincero com o meu público, ao contrário do Nando, que enxerga a própria audiência como massa de manobra, Precisa doer na audiência. Precisa doer na audiência. eu teria que dizer publicamente que sim, o Nando perdeu a mão. Quando o Nando arrumou briga com o Wilker Leão, vocês devem ser Que foi o que o Peter Jordan disse. E já... Ele é um dos próximos, né? O Bafo já tá... ele é o próximo. Ele tá sempre caçando alguém pra inventar alguma briga que inexiste, né? Tanto pra pessoa como pro mundo, né? Então ele só tem que inventar e dizer que ele está numa grande batalha. Sendo que ele é só um frouxo, um covarde, um sujeito que quando um adversário dele aparece na rua, ele sai correndo e larga a esposa pra trás, né? Então é um verme, né? Um pedaço de lixo mesmo.
lembrar disso, e ele se ofereceu pra pagar os advogados do professor dele. Aí lá fui eu chamar o Nando no privado, falei pra ele não fazer isso, mas ele falou pra mim, eu vou até o fim. Se vocês repararem, eu nunca quis me pronunciar sobre essa treta do Nando com o Wilker. Será que eu sou gado do Wilquinho, por acaso? Eu sou omisso? Eu sou cúmplice? Eu quero um carguinho do Wilquinho? O fato é que a coisa com a MBL foi escalando, foi ficando cada vez mais doentia, o cara começou a fazer vídeo... Inclusive, nunca mais ouvi falar do Wilker Leão. praticamente todo dia, qualquer assunto servia de gancho pra falar do MBL. Onde é que você vai colocar o MBL nisso tudo? É isso que você deve estar se perguntando, na verdade. Você não fica revoltado quando vê esse tipo de injustiça com um jogador brasileiro e um partido político que chama para uma palestra? Tá rindo, né, filho da puta? O MBL. Mas até aí tudo bem, o canal é dele, ele faz o que ele quiser, fala de quem ele quiser, O grande imitador Mike Bobagens, cara. Esse cara é brilhante. direito dele. Aí o cara começou a se juntar com gente de extrema esquerda, bolsonarista, não importava, como ele mesmo já disse. Se eu tiver que mexer todos os peões, tanto da direita ou da esquerda, munindo-os de informação para que eles possam ir atrás de vocês, eu farei também. E tudo bem, direito dele também. Qualquer cara que sai do MBL, ele também vai atrás, né? É engraçado isso. Ele se junta com quem ele quiser, mas o que ele não tinha direito de fazer era exigir que os amigos se metessem nessa maluquice dele. Bom, com o passar do tempo, as agressões foram ficando cada vez mais fortes, as ofensas foram ficando cada vez mais graves, vieram juras públicas de destruir partido, ameaça de prisão, processo, acusação contra familiar. Enquanto isso, eu aqui na minha casa, tendo que ser criativo todo dia pra manter meu canal, pra quem não sabe, eu faço absolutamente tudo sozinho, com meus boletos pra pagar, meus patrocínios pra cuidar, e ao mesmo tempo tendo que cuidar do meu filho de 2 anos, eu evidentemente olhei e pensei, mas eu não vou me meter nisso mesmo. Eu tenho mais o que fazer do que ficar em casa brincando de ser pecinha no Dungeons and Dragons de um guerreiro de quarto. Agora, atenção, que vem a parte que o Nando não conta pra vocês. Vocês sabiam que nas últimas conversas que eu tive com o Nando, antes dele fazer a famosa pausa dramática, ele me disse em particular pra eu não me meter nessa briga? Ele conta isso pra vocês? Não, né? Mas é isso. Ele nunca me pediu nada ou sugeriu que eu deveria brigar por ele. Nunca pediu nada nem pra mim, nem pro Danilo. Muito pelo contrário, o Nando me dizia que essa guerra dele era muito pesada, que poderia ter consequências sérias e que eu deveria ficar longe. Afinal, tem um bebê pra tomar conta. E ele sabe muito bem disso, né, Nandinho? Mas ele não conta essa parte pra vocês. Porra, o cara tem grana, tem aparato jurídico e tem muito tempo livre, que possivelmente é parte do problema, né? Vocês sabem o que costuma acontecer com mente vazia. Não fazia o menor sentido ele exigir que eu me metesse. Vazia, oficina do diabo. Foi ele que fez isso, o grande amigo, não o grupo político. Mas mesmo assim, gente, sabem que se fosse uma guerra justa, eu entraria pra defender um amigo sem nem pensar 2 vezes. Só que isso não é uma guerra justa. Só trouxa acredita que isso é uma guerra por causa de política. É uma guerra unicamente motivada por ego, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, dizia o rei Salomão em Eclesiastes. O MBL, que sempre atuou as porradas do Nando, sem revidar, um belo dia começou a responder e o cara soltou com isso e agora quer que todo mundo participe da loucura junto com ele. Uma coisa que o Nando gosta de repetir por aí, que eu e Danilo estamos atacando ele porque a gente quer lamber bolas de político, quando é justamente o oposto. Ele que começou a atacar a gente porque a gente não quis lamber as bolas dele. Mas enfim, por isso que ele fala que eu me menti, porque entre trocar as fraldas cagadas do meu filho ou as fraldas do Nando Moura, eu optei pelo meu filho. André Guedes, você que começou me atacando, fazendo desenho do seu canal. Seguinte, pessoal, justamente por não querer me meter nessa treta, quando eu resolvi fazer uma sketch abordando essa confusão entre Nando e MBL, porque parte do meu público tava cobrando, eu não tomei partido de ninguém. Nem do partido, nem do barbado de coração partido. Mesmo vendo que o Nando jogava indiretinho o tempo todo no canal dele, eu resolvi fazer uma animação imparcial, somente zoando a briga. Aliás, uma curiosidade, olha o que o Nando falou aqui. Se pintar a sua cabeça, você vira a caixa d'água do MBL. Todo mundo achou isso muito engraçado, né, criativo, só que essa piada fui eu mesmo que fiz nesse vídeo aqui. E eu aqui pensando que tinha conseguido abordar a polêmica sem comprar briga com ninguém. Cala a boca, cabeça de caixa d'água! Ou seja, copiava minhas ideias quando era meu amigo, agora que é meu... Cara, o cara não tem um pingo de originalidade, né, bicho? Ele agora fica... Como ele não tem mais com quem se consultar, né? Ele não pode roubar as piadas do André Guedes, do Danilo Gentili, né? Ele não pode pedir pro Renan, pro Arthur, dar uma opinião pra ele repetir no canal dele. Ele fica jogando no chat GPT e falando igual o chat GPT, né? De maneira binária, contrastiva, com aquele texto típico de chat GPT, né, cara? É muito patético, cara. E eu fico imaginando um imbecil que ainda assiste, cara. Puta que pariu, cara. Assim, a essa altura do campeonato tem que ter o cérebro do tamanho de uma azeitona. O inimigo continua copiando. Parabéns, hein, Nando? Enfim, a real é que ele ficou irritado porque ele esperava, quando viu a animação, que eu tivesse retratado ele como um mago heróico lutando contra as felinas malvadas. Tipo fazem aqueles vídeos de bizarros que ele divulga no canal dele, aquele pessoal que quer biscoito e tal. Ele é sempre um cavaleiro heróico lutando contra os seus grandes inimigos, que são os amigos. Coisa estranha, né? Quando na vida real ele é só alguém que fica gritando dentro do quarto de frente pra uma câmera e que só sai de casa pra tirar foto na porta da delegacia pra ameaçar prender todo mundo na internet. Mas enfim, aí quando ele... Caralho, o maluco é brabo. Porra!
quis me atacar, na mesma semana em que ele já tinha atacado o Brigadeiro, ele passou a usar esse vídeo como desculpa que eu tinha feito várias semanas antes. A desculpa de que eu atirei primeiro só porque, olha só, eu fiz ele rabugento, ele ficou sentido, André Guedes provavelmente vai fazer uma animação engraçadinha onde o ranzinza Nando Moura reclama sem propósito. Eu sempre retratei o Nando desse jeito no canal, mas antigamente ele achava engraçado e compartilhava. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição pra quem quiser conferir e tirar suas próprias conclusões. André Guedes, você está vendo, que eu sou apenas um professor de música, um CPF sendo massacrado por um grupo político. Bom, eu sempre fui da opinião Eu adoro o Nando petista conservador. Puta merda. que o MBL deveria evitar cair na pilha do Nando. Inclusive eu falei isso pra eles várias vezes quando eu tive a oportunidade e eles sabem disso. Mas sabe qual é o problema aqui? É que o Nando cava a falta. Ele quer esse conflito. Ele quer o contato. Uma vez ele me falou que ele se sentia como um veterano do Vietnã, que só pensa em ficar na parte de trás de um jipe atirando em todo mundo. Ou seja, ele faz vídeo todo dia porque ele quer o contato, pra depois ficar chorando que o contato veio. Ele ficou fazendo isso com o Danilo Gentili, por exemplo. Ficou enchendo o saco do cara e provocando ele em vários vídeos. Eu acho que o Danilo Gentili vai se fuder completamente. O que você acha do Danilo Gentili levando esses caras do MBL ou enaltecendo esses caras do MBL? Eu acho que ele vai se fuder. Danilo Gentili continuará convidando esses fascínoras pro seu programa. Meu amigo André, meu amigo Danilo, vai ficando cada dia mais claro. Enquanto eles me processam para lamber Meu amigo. Que figura patética, cara. Que figura patética. as botas do Danilo Gentili. Assim, eu nem assisto mais, né, vídeo dele aqui pra fazer algum tipo de react, né? Tô só fazendo isso aqui porque é do canal do André Guedes, que é um canal novo, inclusive. Inclusive, se inscrevam lá, né? André Guedes Live Action, tá? Se inscrevam lá que, pô, esse primeiro vídeo foi muito bom, cara. Eu quero os próximos, E o Danilo Gentili continua jogando respeito para esses fascínoras. Lei Danilo Gentili, eu me uno. O MBL, o Danilo apoia. Ele pediu a dispensa para ser testemunha de defesa quando o Felipe Neto pediu de 131 anos de cadeia. Lei Danilo Gentili. Marcelo Brigadeiro, André Guedes, Danilo Gentili, todos eles ficaram quietinhos, porque são cúmplices. Em 2026 serão tratados como tal. Mas quando você abre lá o Twitter do Danilo Gentili, pelo menos você não mente, né? Decepcionando as pessoas desde a década de 70. O Danilo Gentili, pra ele é cômodo ter a militância do MBL o defendendo na internet, por isso ele vai lá e joga um biscoito pra ele de vez em quando. Parabéns pra você com o Gentili! Vai lá dar biscoito pro Apoteiro Léo. Danilo Gentili, por exemplo, vive dando biscoito pra essa turma inteira aqui. Aí quando foi respondido, meses depois, o que aconteceu? Seu vagabundo, seu velho, vai ter justiça. Era exatamente isso que o Nando queria. Acabou a treta com o Felipe Neto, então ele precisa de uma nova briguinha na justiça, de preferência com alguma celebridade, pra ele ter assunto no canal, postar audiência lá com juiz, advogado, testemunha. E aí se ele ganha o processo, beleza. Se ele perde, beleza. Ele também ganha o AdSense de todo o hype que essa treta gerou. É um win-win pra ele. É um modus operandi já muito manjado. André Guedes, eu apenas mostro fatos, F-A-T-O, fatos. Eu vou dar um breve exemplo pra vocês do tipo de fato que o Nando Moura mostra no canal dele. Sumiram todos os vídeos daquele canal de IA que ele dá biscoito, sabe? O Nando apareceu no canal dele falando o seguinte: só podia ter sido hackeado pelo MBL. Eu entrei no canal Cinema e Inteligência, onde o dono publica o Nando Moura versus as felinas. Hackearam o canal do cara. E adivinha quem foi? O MBL. Eles funcionam dessa forma. Aí eu fui olhar e comentei no Twitter que não vi nenhuma evidência de que tinha sido o MBL. O que o Nando fez? Chilicou e me xingou. E o palhaço do André Guedes, ao saber que o canal Cinema e Inteligência foi hackeado pelos caras do MBL, sim. Não existem evidências nenhuma que foi o MBL que hackeou o canal, mas que canalha, puta que pariu. Aí depois o que aconteceu? O próprio cara apareceu pra falar que não foi hackeado. Ele mesmo tinha privado todos os vídeos com medo de processo. Pergunta se o Nando desmentiu no canal dele esse fato. Não. Apenas seguiu adiante, contando novos fatos. Aliás, ele agora tá puxando o saco desse canal, né? Como vocês já devem ter notado. Ele tá fazendo o que a psicologia chama de love Já vou responder os live pics, tá? Tô vendo aqui, rapaziada. bombing. Ele te enche de mil. Prestem atenção nessa explicação aqui do André Guedes, tá? Isso aqui é importante. Agora tá puxando o saco desse canal, né? Como vocês já devem ter notado. Ele tá fazendo o que a psicologia chama de love bombing. Ele te enche de mimos no início, te faz favores que você nunca pediu, pra que depois você fique sujeito aos caprichos dele e tenha que obedecer ele cegamente. Que nem ele fez comigo, ele tá fazendo com esse cara agora. Vejam aqui o love bombing em ação comigo. O André Guedes é o cara mais inteligente, cara. Você vai conversar na sua vida. O cara fazer o que ele faz. Aqui também. Mais que você vai conversar na sua vida. Eu gosto que o André Guedes, ele fala, cara, eu nunca acreditei nesse elogio, por que eu vou acreditar na crítica, né, desse doente? Sou um cara genial mesmo, como ele. Com certeza. Ele é o mais corajoso. De todos os cartunistas que existem no YouTube, André Guedes é o mais corajoso. Aí o que aconteceu? Eu não me submeti. Você, André, é tão covarde e nojento quanto o pior verme do bolsonarismo. Um dia, seu lixo, Deus vai te cobrar por aquilo que você tá fazendo hoje. Ele fez isso comigo. Você é um cara muito preparado. Quem dera se os políticos tivessem metade do seu currículo ou fizessem 10% o que Arthur Duval fez. Seu covarde. Como já dizia o Chico Anísio, se eu não acreditei nele quando ele falou que eu era um gênio, por que eu iria acreditar agora que ele fala que eu sou um idiota? André Guedes, você tem medo da pantera cor-de-rosa, é? Essa história começou quando o Nando fez o primeiro vídeo falando... Ó, o Bora no Giro comentou, salve, salve, Renato. Aqui é o André que te parou no centro de São Paulo, na Rua Boa Vista. E te chamou e você se assustou. Porra, cara, eu tava andando lá, o cara... Renato, caralho, que aconteceu?
O cara, ô, tamo junto, valeu. Tamo junto, meu querido, abraço. De mim. Aquele típico ataque baixo disfarçado de conselho de amigo, que é sempre o jeito que o Nando começa quando quer atacar aliado no YouTube, sabe? Enfim, ele tem meu telefone, mas ele preferiu dar esse conselho diante de uma audiência de 3 milhões e meio de pessoas. E depois o covarde sou eu. Enfim, depois desse vídeo, eu comecei a receber xingamento de um monte de gente vindo do canal dele. Apareceu gente me chamando de neonazi e dizendo que eu merecia tomar uma marretada na cabeça. Haja marreta. E por que isso? Porque o Nando chama o MBL de nazista e me chama de cúmplice do MBL todos os dias. Logo, por inferência lógica, eu mereço tomar uma marretada na cabeça. Agora vejam só esse meu tweet que o Nando leu em 2018, na época da facada no Bolsonaro. O meu amigo André Guedes diz o seguinte: o sujeito que faz comparações de Bolsonaro com Hitler, a título de brincadeira ou ofensa, tem parte no que aconteceu hoje. Essa propaganda insistente cria no imaginário de mentes vulneráveis a ideia de que matá-lo é um bem para a humanidade. Enfim, como vocês podem notar, o homem que diz que nunca mudou os seus valores, agora acha normal imputar nazismo nos outros. Mas enfim, nesse dia que o Nando me atacou pela primeira vez, começou a brotar um monte de avatar de anime com poucos seguidores pra me xingar no Twitter com a exata mesma narrativa dele. Sabem que em outra ocasião isso aconteceu comigo? Em 2019, com os Vaporaves, que era um movimentinho de fake de Twitter, que descia o cacete em qualquer um que não concordasse 100% com o Bolsonaro. Eu e Danilo começamos a tomar muita porrada desse pessoal na primeira crítica que a gente fez ao governo do Bolsonaro. Era xingamento, difamação, ameaça todo dia. Eles pediam a cabeça do Danilo no SBT. Aí quando a gente foi mostrar isso pro Nando, avisar ele que tava rolando, ele deu de ombros. Ele continuou apoiando o Bolsonaro e dando biscoito pra essa galera. Porra, cara, eu defendi os caras, mano. Eu falei assim, ô Danilo, não fala nada desse carteiro desgraça aí. O cara é gente boa, o cara é vagabundo. Caralho. Falei, não fala nada. Aí ele falou, Nando, por que você tá falando? Eu não vou falar nada desse bosta. Mas eu não... Não, cara, o cara é gente boa. Tá. E ele falou pra mim, ó, cara, fica esperto. Que esse movimentinho aí de bosta, de Vaporwave, desses vagabundos aí, você vai ver algumas coisas. Falei, que é isso, Danilo? Que vê o que e tal? E aí não deu outra, bicho. E nem por isso o Danilo chamou ele de cúmplice, nem de omisso. E nem eu. Aliás, vocês sabem que essa tática de dar biscoitinho pra militância foi ele que ensinou pros bolsonaristas? Olha aqui ele contando o que foi que ele ensinou pro Eduardo Bolsonaro. E eu falei isso aqui pro Eduardo. Uma vez que você retweetar este cara, ou que você der um biscoito pra ele, você ganha um aliado para sempre. Porque a personalidade desses caras é fraca. Eles amam isso. Então, uma vez que você faz isso e cria esta teia, você começa a fomentar pessoas que te defenderão independente do que você quiser. É exatamente o que ele faz agora com esses canais pequenos aí que ele fica divulgando. Bem, enfim, até que um dia, ele que foi a vítima desses Vaporaves, e aí tudo mudou. Só pra vocês terem uma ideia, esse pessoal Vaporwave chegou ao ponto de espalhar que o Nando teve um caso com uma travesti, o que é uma tremenda calúnia e uma falta de respeito imensa com a travesti. Mas enfim, e por que essa história da Pantera Cor-de-Rosa afinal? Porque eu passei a expor pro meu público essas contas fakes com avatar de anime que apareciam defendendo o Nando. Vejam só isso aqui, por exemplo. 4 contas replicando o mesmo texto sobre a minha treta com o Nando. Não parece orgânico. Não é igualzinho ao que faz um gabinete de político quando o patrão é xingado? Aí o que foi que o Nando fez quando me viu expondo esses ataques? Foi pro canal dele falar que, olha, veja só, o André Guedes tem medo da Pantera Cor-de-Rosa, porque uma dessas contas que eu mostrei tinha lá um avatar de Pantera Cor-de-Rosa. Que, olha só que coincidência, é a mesma tática que os Vaporaves usavam quando a gente demonstrava esse tipo de ataque orquestrado. Eles debochavam e falavam, farmeme, aguenta pilha. A real é que o bolsonarismo nunca saiu do Nando Moura. Ele só não quis continuar no movimento porque não aceitou idolatrar alguém que não fosse o espelho. Enfim, eu segui achando tudo isso muito estranho. Até que o Miguel entrou na história. Vocês sabem quem é Miguel? Bom, ali por volta de março do ano passado, quando o Nando ainda não tinha feito a famosa pausa dramática, e a gente ainda conversava no WhatsApp. E aí, meu amigo, que veio a Operação Vaza Bafo, deflagrada aqui por este canal, junto com a Operação Bafim Paralela e posteriori com a Operação Bafo Master. Eu comecei a receber uns ataques meio esquisitos no Twitter. Um cara chamado Miguel me cobrava de um jeito assim meio insistente, como vocês podem ver, parecia até, sei lá, trabalho. Além disso aí, ele postava também vários cortes do canal do Nando. Aí eu pensei comigo, quem no mundo faria uma coisa dessa por livre e espontânea vontade? Eu acho que aí tem coisa. Aí como eu já tava meio pé atrás com o Nando, eu fui perguntar pra ele se ele conhecia esse tal de Miguel. E o Nando respondeu tipo assim, eu conheço ele de Twitter, ele já me criticou algumas vezes também. Bloqueei esse filho da puta. Corta pra meses depois, quando o Nando tinha acabado de fazer vídeo me atacando. Adivinha quem apareceu no direct do meu Twitter, querendo conversar? O Miguel. E aí ele me contou tudo, que ele tava arrependido de ter me atacado e que o Nando tava com ele há algum tempo no grupo de WhatsApp chamado Os Últimos Cavaleiros, onde valia tudo pra tentar derrubar o MBL e a formação do partido. Quem eles consideravam aliados também entrava na dança. Igualzinho o quê? Um gabinete do ódio. Eles não eram conhecidos de Twitter, conforme o Nando tinha me falado. Eles tinham um grupinho juntos e articulavam coisas juntos. Nesse grupo que tinha o Nando, assessores, o Miguel e mais algumas pessoas, eles conspiravam contra o MBL e falavam até em orquestrar ataques a influenciadores. Isso o Nando não conta no canal dele, né? O Miguel me mostrou, inclusive, que no exato dia em que eu perguntei pro Nando quem era Miguel, e ele me disse, bloqueia essa porra. O próprio Nando foi lá no grupo, todo mansinho, pedir pro Miguel parar de me atacar. Viu, pessoal? Não precisa ficar cobrando o posicionamento da galera, não, tá? Deixa tempo ao tempo, tipo Alan dos Panos, André Guedes, Marcelo Brigadeiro. Nem é necessário isqueirar esses caras agora. Não façam isso, porque é o seguinte, quando você isqueira o cara, merda, né, o cara fica até com raiva de uma outra posição. Deixa o cara lentamente ver o que tá acontecendo, sacou? Eu pergunto pra vocês, nesse áudio, o Nando parece estar falando com alguém que ele considera um porra? Ou seja, É um frouxo, né? É um puta bicho frouxo, covarde, velho. Ai, Nando Moura, um dia eu vou te encontrar, cara. Ai, um dia eu vou te encontrar. Vai ser legal.
falso com o Miguel e falso comigo. Ficou assistindo aos ataques a mim de camarote, até que quando ele viu que eu tava percebendo que tinha alguma coisa errada, foi lá e pediu pro Miguel baixar a bola. Sendo que ele só agiu assim porque ele foi descoberto. E ele tava lá nesse grupo com os assessores, com o Vini, trocando figurinha, choramingando que não recebia apoio de ninguém e pedindo pinico. Enquanto pela frente ele finge ser um pobre CPF professor de música que faz questão de lutar sozinho na trincheira, por trás ele se rodeia de assessores pra encontrar podre alheio. Ou seja, o cara que sempre dizia que agia sozinho que nem o Wolverine é, na verdade, o Volver com o Vini. Aí eu sei que vai ter gente falando aqui nos comentários: ah, mas não é com dinheiro. Nossa, essa foi... público, então pode. Não interessa se você atropela uma pessoa com um ônibus municipal ou com um Mustang privado a 200 por hora. É atropelamento do mesmo jeito. Mas enfim, a questão nunca foi sobre eu ter medo da Pantera Cor-de-Rosa. Era questão de eu saber que por trás de toda Pantera Cor-de-Rosa existe sempre um Little Man.